Muito bom dia, graça e paz a todos os irmãos e amigos que estão assistindo essa live de EBD conosco. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa EBD, a nossa sexta igreja. Dá um joinha aí para mim a respeito do som, para ver como que tá, para ver como que está o nosso som. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa sexta igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa sexta igreja. Por favor, pega meu óculos. Eu esqueci de trazer. Se tiver bom o som aí, dá um toque, dá um joinha para mim, só para mim ter certeza como que está. Hoje é um dia maravilhoso na vida dos cristãos, né? Hoje é um dia abençoado, um dia maravilhoso. Nós estamos até escutando aí no fundo, porque Ele vive. Nosso Deus, Ele vive, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. O nosso Deus, Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, hoje, Ele está vivo. Ele está vivo e reina. E ele reina ao lado do nosso Deus. Ele nos justifica. Através do sangue dele, ele nos justifica para a glória de Deus. Vou colocar o óculos aqui que, né, chegando uma idade que a gente começa a ficar meio cegueta. Mas vamos começar nossa EBD nesse domingo, glorificando o nome do nosso Senhor Deus, agradecendo a Ele, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder falar um pouquinho da Bíblia e ouvindo um pouquinho ao fundo porque Ele vive. Vamos fechar nossos olhos primeiramente, colocar no altar do Senhor a nossa EBD nesta manhã, que Deus possa estar nos abençoando. Hoje é um marco para nossas vidas, é o dia que nosso Jesus Cristo ressuscitou. Através dessa ressurreição, né, a famosa chamada Páscoa, ele nos deu a liberdade de podermos ser chamados seus filhos, né? Então feche seus olhos nessa manhã, vamos agradecer a Deus por mais um dia, porque Ele cuida das nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor está nos dando de vida. Obrigado pela nossa família, ó Deus. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para nos ajudar, nos ensinar, para que nós possamos crescer, Senhor, na nossa vida. Nós agradecemos, ó Pai, pela tua morte na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para louvar o teu nome, agradecer o teu nome, te exaltar, ó Pai, e aprender um pouquinho mais hoje, Senhor, da tua palavra, Deus. Uma igreja, ó Deus, que deixou muito exemplo para nós hoje, uma igreja maravilhosa para nós estarmos estudando hoje, ó Deus. Vem estar comigo, usa, Senhor, me como um canal de bênção, faça a tua vontade na minha vida, abençoa cada um que vai estar escutando essa live, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero dar os bom dia aí para Neuza, para o Pastor Domingos, para Berê, que já estão conectados conosco, a Tati, graça e paz a todos vocês, uma feliz Páscoa, um domingo de Páscoa maravilhoso para cada um de vocês, em nome de Jesus, né? A nossa verdadeira Páscoa é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá, então, nós começarmos mais
mais uma mais uma lição, né? Hoje nós estamos na sexta carta, já estamos chegando no nosso final. Provavelmente a sétima igreja nós vamos poder fazer na igreja. Provavelmente, vamos ver como vai ser o andor da nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. E semana que vem nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Vamos crer que a de Laodiceia nós vamos poder fazer no templo. Está saindo um decreto aí de que as igrejas vão poder abrir a partir da semana que vem. As igrejas estão liberadas. Na realidade, elas estão liberadas hoje, né, para estar fazendo o culto, mas como o decreto de Piracicaba não saiu nada, nós vamos continuar se reunindo através da live, né? Que Deus possa continuar nos abençoando dessa forma. A diretoria da igreja vai estar se reunindo para conversar um pouco mais sobre essa situação, tá bom? À noite nós vamos dar mais informações para vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. Eu queria que se vocês estivessem abrindo suas Bíblias, em Apocalipse 3, nós vamos estar lendo do versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, nós vamos estar lendo do versículo 7 até o versículo 13. Bom dia, irmã Sandra, graça e paz, que Deus possa te abençoar, uma feliz Páscoa para você, viu? Vamos lá? Versículo 7, a carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas ganhou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você ganhou minha palavra de exortação à perseverança, eu também os guardei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vejo em breve, retenha o que você tem, mas que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escrevi nele o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Amém? Esse versículo é muito bacana. Essa igreja é maravilhosa para nós estarmos aprendendo nessa manhã aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Em escatologia, a igreja de Filadélfia ela é representada como a igreja do arrebatamento, ou seja, é a igreja que vai permanecer até o fim. Bom dia, Edilson, Deus te abençoe, meu querido, para você também. Ela é a igreja que vai permanecer até o fim, a volta de Jesus à igreja. Então, na escatologia, a igreja de Filadélfia, ela tem um significado, né, escatológico, de que é a igreja que vai permanecer até o fim, ela vai estar até quando Jesus voltar. Então, essa é uma igreja onde que nós, cristãos, hoje, devemos ter como exemplo. É uma igreja que ela tem que sim fazer parte das nossas vidas, as coisas que Deus colocou para ela, elogiou ela, nós temos que entender
e praticar também as coisas que ela fez. A igreja de Filadélfia se refere também à era missionária da Igreja Universal. Igreja Universal que nós estamos falando aqui toda a igreja, é o corpo de Cristo que vive no mundo inteiro. As igrejas que tem nos Estados Unidos, a igreja que tem na Rússia, né, no Japão. Então, quando eu falo igreja universal aqui, eu estou querendo dizer todas as igrejas, o corpo de Cristo. Não estou falando só da nossa igreja aqui, mas eu estou falando como um corpo mundial. Não estou falando aqui de todas as igrejas batistas, estou falando de todas as igrejas. O corpo, né? A igreja é nós, a igreja somos nós. Então ela se refere também à era missionária, que começou a partir de 1650. Então, a partir de 1650 até chegar nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje, ela representa uma igreja missionária, uma igreja que proclama a palavra de Deus. Ela é um exemplo para nossas vidas. Todas essas coisas que ela adquiriu, todas as coisas que ela fez, ela deixou como exemplo. Então, uma das partes é a parte missionária. Ela sempre foi uma igreja missionária. Que seria uma igreja missionária? Uma igreja que vai atrás de buscar, né, de levar pessoas, treinar e fazer com que essas pessoas cheguem aos lugares mais difíceis de pregar a palavra. Então essa igreja, até hoje, ela é uma igreja que representa a parte missionária de todas as igrejas universais, né? Todas as igrejas no mundo. Então ela é o exemplo para nós. Ela é uma igreja que ela está sempre mostrando como nós devemos fazer. Também é uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo. Ela sempre teve essas qualificações, né? Ela sempre foi uma igreja missionária, ela sempre foi uma igreja avivada e sempre foi uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O que é uma igreja avivada? Uma igreja que todos os membros estão envolvidos na obra do Senhor. É uma igreja que sempre tem a vontade de fazer a obra do Senhor. É uma igreja que sempre está disposta a fazer as coisas para o Senhor. Esse é o significado do avivado aqui nesse estudo. É uma igreja que está sempre disposta a trabalhar, uma igreja que sempre está se colocando à disposição, que busca conhecimento da palavra, que leva, que transmite, que faz as devidas coisas. Então, esse é o significado da palavra avivada. Foi a partir daí que começou a extensão missionária e surgiram maiores reavivamentos na história da igreja. Então, através dessa igreja, através da igreja de Filadélfia, começou a surgir um movimento, né, das outras igrejas. Opa, quero fazer como ela, quero pegar essa igreja como exemplo, eu quero servir da mesma forma. Então começou a surgir um reavivamento. Todas as igrejas que estavam ao seu redor, igrejas que eram recebidas por missionários da igreja de Filadélfia, começou a receber esse avivamento. Opa, nós também queremos ser referência na parte missionária, nós também queremos enviar missionários, nós também queremos transmitir a palavra de Deus, nós também queremos levar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu também quero participar disso. Eu também quero levar as boas novas de salvação. Então, ela, além de ela ser referência, além de ela ser uma igreja onde que pregava a palavra de Deus, fazia as coisas, ela começou as igrejas que estavam ao seu redor se contaminar com isso. As outras igrejas começaram a sentir o mesmo desejo, a mesma vontade, fazer as mesmas coisas, né? Então ela começou a influenciar na obra do Senhor as demais igrejas. Isso é uma coisa muito boa. Então nós, como igreja hoje, não falo só da igreja batista, mas falo de todas as igrejas que existem. Como você é a igreja de Cristo. Então você tem que se sentir, não importa se nós estamos vivendo uma pandemia que é difícil de poder sair, não posso sair, tenho que ficar na minha casa, não tem problema, mas você pode transmitir a palavra de Deus. Você tem ferramentas que mesmo dentro da sua casa você pode transmitir. Então
isso que a igreja de Filadélfia tinha tem que ser contaminado em mim, tem que ser contagiado dentro de mim. Eu tenho que ter vontade de pregar a palavra de Deus, eu tenho que ter vontade de servir na obra de Deus, eu tenho que começar a sentir o desejo de fazer as coisas, da mesma coisa que a igreja de Filadélfia fez. Embora que em alguns momentos esse avivamento começava a esfriar, quando se passava muito tempo, não na igreja de Filadélfia, mas nas demais, mesmo passando um determinado tempo, e essas igrejas começavam a esfriar, mas a igreja de Filadélfia continuava trabalhando e motivando, e através dessa motivação o Espírito Santo de Deus trabalhava nela, através dela. Então, as outras igrejas davam uma esfriada, as outras igrejas davam uma desanimada, mas o ânimo, esse avivamento que existia dentro da igreja de Filadélfia, voltava a contaminar. As outras igrejas olhavam para ela, caramba, passou tanto tempo e essa igreja continua animada, ela continua fazendo a obra, vamos voltar à tona. Então, assim, ela era uma constante contaminação, ela continuava contaminando, contagiando as igrejas. Elas desanimavam, mas chegava um momento em que o Espírito Santo de Deus, através da igreja de Filadélfia, contaminava, contagiava elas, e elas voltavam à tona. Então, os homens dentro daquela igreja começavam a fazer as coisas com vontade, com animação, com vontade de servir a Deus, com vontade de estar junto nesse momento. Então, eles se sentiam contagiados através dessa igreja. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja referência não que ela pregava isso, mas ela fazia isso. Então, quando ela começava a fazer, ela motivava as outras igrejas. Então, esse é o exemplo de cristianismo. O cristianismo, nós temos que fazer ele, a nossa vida tem que ser o cristianismo. Eu tenho que acordar na segunda-feira de manhã e o cristianismo tem que estar na minha vida. Eu tenho que viver o meu cristianismo todos os dias, todos os momentos, não só quando eu estou na igreja. Então, isso é importante e era o que a igreja de Filadélfia tinha. Eles tinham muito isso, eles viviam o cristianismo 24 horas por dia, e isso motivava as outras igrejas. A igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, são as únicas igrejas de todas as que nós falamos aqui, das 7 igrejas, né? Falta mais uma, que Deus não levantou nenhum pecado, ou nenhuma acusação, ou nenhuma negligência. Foram as duas únicas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Todos os momentos que nós lemos esses textos, você pode ver que em nenhum momento nós falamos de uma coisa que eles fizeram de errado. Deus em nenhum momento ele falou assim, ó, vocês estão fazendo isso, tomem cuidado com isso, ó, isso aqui não me agrada. Em nenhum momento Deus falou isso. Deus só elogiou. Então nós vamos começar então a fazer uma análise em cima dessa carta que Jesus escreveu para essa igreja, né? Que Jesus transmitiu para essa igreja. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente precisa entender é, isso diz o que é santo e verdadeiro. Então assim, a primeira coisa que nós vemos aqui é que que Jesus ele fala, isso diz o que é santo e verdadeiro. Então, Jesus ele sempre começa mostrando algo em relação a ele. Então Jesus, todas as cartas que nós lemos até agora, Jesus ele começa sempre levantando algo dele. Ele fala assim, opa, alguma coisa dele. Então é a santidade, é o maior atributo divino. Então Jesus ele está mostrando ali nesse primeiro pedacinho a sua santidade. Jesus ele está mostrando assim, ó, tá escutando? Eu sou santo e verdadeiro. Tudo que eu mostro para vocês é verdade. Tudo que eu prego para vocês, tudo que eu transmito para vocês é verdade. Então ele tá, a primeira coisa assim, ele já começa mostrando seus atributos. E o maior deles é a sua santidade. Em nenhum momento ele deixou de ser santo. Mesmo vivendo aqui na terra, mesmo tendo o seu ministério aqui na terra, ele continuou sendo santo, ele continuou sendo Deus, né? Pois dele depende a nossa salvação. Então, para que a salvação pudesse chegar até nós,
a salvação a salvação que é transmitida através de Jesus Cristo, ele precisava continuar sendo santo. Se ele tivesse pecado, ou se ele tivesse deixado de ser Deus, a santidade, a salvação não ia chegar até nós. Então, assim, o maior atributo de Deus é a santidade. E ele conseguiu transmitir, mostrar isso para nós, vivendo aqui na terra. E através dessa santidade, a salvação chegou até você. A salvação chegou até mim, pelo motivo da santidade dele. Então, na introdução do nosso estudo, que nós estamos mostrando aqui, a gente começa a ver Jesus sendo glorificado. Então, antes de nós começarmos ver as cartas que começam no capítulo 2, no capítulo 1, nós vemos Jesus sendo glorificado em Pátimos, onde que João estava incluso, né, recluso, ficando lá escondido, né? Então, a gente começa a ver que ele foi glorificado, Jesus foi glorificado naquele momento. E daí começa a mostrar a sua santidade, né? Tem um lance bem legal que os sacerdotes eles passavam um sinal aqui na testa que se chamava mitra, né? Eles colocavam um sinal aqui na testa, né? E que se chamava mitra. Eles colocavam na testa do sumo sacerdote quando ele ministrava no Santíssimo. Então, quando ele estava naquele momento de estar ministrando no Santíssimo, eles colocavam essa marca na testa. E isso que estava sendo simbolizado naquele momento através de Jesus, né? Que Jesus, através dessa marca, né, não aconteceu a marca na testa de Jesus, mas era um simbolismo, né, que eles estavam querendo falar, né, que, Jesus, ele tem uma santidade, ele é santo, Jesus, ele não tem pecado, ele não carregou pecado, ele não cometeu pecado, então, ele é santo, ele é puro. Êxodo 28, 36 nos diz: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então ele já começa ali a mostrar para nós, já lá no Antigo Testamento, como é santo aquele que vos também, e farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade do Senhor. Então ali ele já está mostrando para nós a santidade, né? Uma gravura. Jesus não é visto como a mitra, ele não tem um risco na testa, porque nós já enxergamos nele a santidade, né? Através dos seus no capítulo 1 ali já mostra para nós vários requisitos que não mostra isso. Primeiro, os seus cabelos brancos, que fala da sua santidade, né? No capítulo 1 a gente comentou bastante sobre isso. Os cabelos de Jesus aqui no Apocalipse, ele é representado como cabelos brancos, que mostra santidade, pureza, né? Coisas que nos transmite santidade. Por isso a expressão que diz o que é santo e verdadeiro. Então esse é o significado do que é santo e verdadeiro, que nos mostra a santidade, a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é uma exigência de Deus ao seu povo, né? Deus ele mostra para nós que nós devemos ser santo. 1 Pedro nos diz, 1 Pedro 1,15. E já vou ler o 16 também. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a maneira de viver. Amém? E o 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Essa é a palavra que Deus deixou para nós. Sede santo, porque eu sou santo. Então ele já está mostrando a sua santidade. Ele já está mostrando para nós que ele é santo e que ele quer que nós também sejamos santos, que nós também tenhamos essa pureza. Essa santidade
é ser separado das coisas do mundo. É esse tipo de santidade que ele está expressando para nós. Aquela santidade de ser separado, né, do pecado, de se esforçar para não cair em pecado. Amém? Aí o outro ponto que nós temos que analisar também, ele é o Todo-Poderoso. Ele nos mostra através de um trecho que ele é todo-poderoso, né? Se a gente olhar aqui, está escrito assim: aquele que tem a chave de Davi. Qual o significado desse a chave de Davi? Aquele que tem a chave. O que quer dizer isso? Por isso que é muito importante a gente entender, quando nós estamos fazendo a leitura de Apocalipse, entender os atributos, né, as palavras, o significado das palavras, para que a gente possa entender o que está sendo dito. Aquele que tem a chave de Davi, Jesus tem a chave da morte e do inferno, que representa sua vitória sobre a morte. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem a chave da morte e do inferno. Essa chave quer dizer a vitória. Então, assim, ele é aquele que é todo poderoso. Ninguém é maior do que ele. Ninguém tem maior poder do que ele. Ninguém pode fazer nada mais do que ele. Então, nós temos que entender isso. É isso que nós precisamos entender. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Então, aqui ele começa já a mostrar a sua soberania sobre todas as coisas. Todas as coisas, sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a pandemia. Então o nosso Deus, ele é poderoso sobre todas essas coisas. Nenhuma dessas coisas tem maior poder do que ele. Nós precisamos entender isso no que nós estamos vivendo hoje. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle, no comando de todas as coisas. A chave de Davi, ele representa o seu direito como Senhor, cabeça da casa de Davi, como bem expressou Isaías. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então, no começo dessa carta, ele já começa mostrando isso. Ele já começa a mostrar para nós que ele é santo, que ele é puro, que ele é poderoso, que ninguém tem maior poder com ele. Então ele já começa mostrando ali os seus atributos, as coisas que ele tem de muito poderoso, né? Aí nós vemos também é uma evidência do seu reino, quando ele voltará e exercerá o milênio. Nós estudamos isso há uns 2 meses atrás, né, sobre escatologia. Então aqui ele começa a mostrar também, através dessa chave, em relação ao milênio, que ele é o rei, que ele é o todo-poderoso, que ele vai ficar aqui em 1000 anos de paz. Então, assim, é uma outra referência. Vamos ver mais um texto sobre isso, então. Apocalipse 11:15. Ele tocou o sétimo anjo, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de nosso Cristo. Ele reinará para todo sempre. Então, ali nós estamos entendendo, né, a grande soberania, o grande poder. Então, Jesus, ele começou a mostrar, né, essas coisas. Ele já começou a mostrar o seu poder, a sua santidade, e é isso que ele mostra para nós. Ô meu filho, presta atenção. Eu sou todo-poderoso, nada está sobre mim. Nada está sobre mim. Nada consegue ficar por cima de mim. Eu sou poderoso. Eu sou a santidade. Eu sou a justiça. Então, através disso, ele já está mostrando para nós: eu sou todo poderoso. E isso que nós temos que crer.
É nisso que nós precisamos entender. O próximo ponto que está escrito aqui que nós precisamos entender: uma porta aberta. Qual o significado dessa porta aberta, né? Apocalipse 3, do 7 ao 13, né? Qual o significado dessa porta aberta? Essa porta aberta é a oportunidade em comum de anunciar o evangelho. Então ele está dizendo assim, ó, você tem uma porta aberta. E isso quer dizer assim, você tem a oportunidade de pregar o evangelho, de levar as boas novas, de falar para todo mundo que eu sou o Deus, que eu sou poderoso, né? Significa a grande colheita de almas para o reino de Cristo. Por isso que nós estamos falando. As cartas são para as igrejas em específico, tem o nome, o título das igrejas, mas ela também está falando para você. É uma correspondência que ela cai muito bem para você. Você como igreja, você como parte do corpo de Cristo. Ó, tem uma porta aberta para você pregar o evangelho. Tem uma porta aberta para você anunciar o evangelho. A Bíblia nos diz, né, os campos estão aí, ó, prontos para colheita. O que está faltando é pessoas para colher. Então, assim, a porta está aberta, escancarada. Pregue a palavra de Deus. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma liberdade de expressão, uma liberdade para poder pregar o evangelho. Ninguém vai bater em você. Ninguém vai prender você, ninguém vai maltratar você, ninguém vai fazer nada contra você. Então, hoje nós temos uma liberdade muito grande de pregar o evangelho. Nós temos uma porta escancarada para a gente poder transmitir a palavra de Deus. Então, cabe a nós aproveitar essa porta aberta. Então, uma porta aberta. Então, é uma oportunidade que Deus estava dando de eles anunciar o evangelho. É o significado assim, de um grande campo para eles poderem ceifar, para eles poderem colher, né, as almas para Cristo. Não precisamos pregar para que isso possa acontecer nos nossos dias, que a igreja deve fazer antes do arrebatamento. Então nós, cristãos, também temos que fazer. Nós também temos que escutar essa carta, nós também temos que usar essa carta para nossas vidas. Ele está falando, ó, a porta está aberta, meus amigos. A porta está aí, ó. É vocês pregar o evangelho, é vocês transmitir as boas novas de salvação até o dia do arrebatamento. Até o dia que ele vir buscar a sua igreja. Então, essa é a oportunidade que ele está dando para nós. Vale a pena a gente ressaltar também que a igreja é a primeira igreja do século, né? Ela começou ali. Ou a igreja primitiva que teve alguns privilégios, a oportunidade tão grande de avançar as fronteiras com o evangelho de Cristo a todos os povos. Então ali ela foi uma das igrejas pioneiras, né? Ela foi uma das igrejas do início do século. Quando Jesus Cristo ele subiu, né? Ele morreu, ressuscitou, e depois de um tempo ele subiu, os discípulos começaram a pregar a palavra de uma forma assim muito grande, porque eles acreditavam que quando Jesus disse que ele ia voltar naquele tempo. Então eles começaram a exercer isso aqui. Eles começaram a pregar a palavra de Deus, eles começaram a transmitir, eles começaram a fazer a vontade de Deus. Então, assim, eles correram para poder transmitir a palavra de Deus para o maior número de pessoas, para o maior número de não só judeus, mas gentios. Eles começaram a pregar a palavra para todo mundo. Porque eles queriam fazer a vontade de Deus, porque eles queriam escutar, né, exercer o que Deus tinha falado em Mateus 28, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então eles começaram a fazer a grande comissão, aquilo que Deus falou para nós. Mas traz um pouquinho de água para mim, por favor. Então nós podemos considerar essa promessa de portas abertas o grande reavivamento evangelístico e missionário que a igreja tem que experimentar, né? Então, a gente começa a entender que esse ponto, ele transmite para nós um grande avivamento. Ô, pessoal, vai lá, a porta está aberta, pregue a palavra de Deus, transmita a palavra de Deus, não importa se está tendo pandemia ou não, temos outros tipos de ferramenta, outras formas da gente transmitir a palavra de Deus. Temos levanta cedo, manda um áudio para uma pessoa, manda um versículo bíblico, manda algo
para alguém, né? É formas de a gente poder transmitir. É formas de a gente poder levar a palavra de Deus. Na hora que você estiver próximo de uma pessoa, fale que Deus ama ele, que Deus tem amor por ele, que Deus quer tirar ele do que ele está vivendo. Nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Ele ama todos, né? Ele fala, né, que ele ama a todos, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que mandou o seu filho. Então ele tem um amor enorme por mim e pelos seus amigos, pelas pessoas que estão próximas de você. Então, a todo momento, transmita a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, sem olhar a quem. Sem olhar a quem, você tem que pregar a palavra de Deus. Então, essa aqui é uma forma de reavivamento para nós. É uma forma da gente também poder pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu estou em meio à pandemia, eu não posso transmitir. Tem muitos missionários em lugares que não podem andar com a palavra de Deus, mas eles continuam pregando. Coreia do Norte, né? Tem muitos lugares na Índia, eles não podem sair falando, proclamando a palavra de Deus, mas eles continuam pregando. Então, uma pandemia que nós estamos vivendo não é uma dificuldade para você pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, faça uma live, grave um vídeo, sei lá, leia um versículo da Bíblia, mas transmita a palavra de Deus. Esse é um exemplo de reavivamento para nós. E da mesma forma que eles contaminavam as igrejas ao seu redor, nós devemos ser contaminados com essa igreja, pelo exemplo que eles tiveram, que eles fizeram e que Jesus falou também para eles. Podemos assim afirmar que somos os trabalhadores da última hora, registrado em Mateus 20. De 1686 até 1909, a igreja tem experimentado um avivamento caracterizado como portas abertas. Se levarmos em consideração a obra missionária no Brasil, que este ano completa ali próximo de cento e pouquinhos anos, né? Cento e alguma coisinha, 102, 103, podemos afirmar que essa promessa alcançou nós também. Então, através desse reavivamento que aconteceu na igreja de Filadélfia, a palavra de Deus chegou até você. Essa palavra conseguiu alcançar você. Essa palavra conseguiu cutucar você. Essa palavra chegou até você. Por quê? Foi para cá, foi para lá, dos Estados Unidos, veio uma pessoa que veio para Santa Bárbara, que foi para Bahia e que transmitiu a palavra de Deus até você. Essa palavra chegou até você. E nós podemos sim colocar na conta da igreja de Filadélfia, porque ela incentivava as outras igrejas, ela motivava as outras igrejas a estar pregando, a estar enviando missionário, a estar transmitindo as boas novas de salvação. Então isso é muito importante. A gente vê o exemplo dessa igreja que pode ter chegado até nós, que através dela a palavra de Deus veio ser transmitida para nós. Precisamos tomar posse dessa promessa. Nós precisamos segurar esse bastão nas nossas mãos, né? De levar a palavra de Deus, de entrar dentro desse movimento e levar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus, porque daqui para o final, daqui para frente, a palavra de Deus vai começar a ser ofuscada. Tem muitas coisas que já vem acontecendo, que está tentando abafar esse movimento, que está tentando esconder a palavra de Deus. Nós não podemos, não tem mais nas escolas não pode ter mais imagens de Cristo, não pode ter mais crucifixo, né? Cristo na cruz, não pode ter mais. Então assim, são muitas coisas. Na minha época, faz tempo, né? No tempo que eu ia na escola, tinha aula de religião. Hoje já não tem mais. Então, assim, são muitas coisas que devagarzinho eles vão tirando do contexto da vida e que nós não vamos nem se detendo. Mas são coisas que eles estão tentando fechar a porta.
Então, assim, eles estão tentando, aquela porta que está dizendo lá, as portas abertas, eles vão tentar fechar até um ponto que você não consegue mais transmitir a palavra de Deus. Então, nós temos que aproveitar esse momento em que a porta está aberta, que está escancarado, que nós podemos levar, que nós podemos transmitir a palavra de Deus, entrar nesse movimento, pegar esse bastão e vamos pregar a palavra de Deus. Da mesma forma que a igreja de Filadélfia fazia, que eles eram super, mega, hiper missionários, nós também temos que ser. Ah, mas você está falando que eu preciso ir embora para a Índia para pregar a palavra de Deus? Não, você pode pregar no seu serviço, você pode pregar no seu bairro, você pode pregar às pessoas que estão ao seu derredor. Então, assim, pegue o exemplo dessa igreja e transmita a palavra de Deus antes que essas portas possam ser fechadas. Então, da mesma forma que o Senhor falou para a igreja, né, de Filadélfia, as portas estão abertas, estão escancaradas, pregue a palavra de Deus, ela fala assim conosco também. Assim como para a igreja de Filadélfia, o Senhor mandou vigiar para que ninguém arrancasse a coroa, ninguém tomasse a coroa que eles tinham, né? A igreja nesses últimos dias deve fazer o mesmo. Hoje, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, nós precisamos estar o tempo todo vigiantes. Como que eu posso vigiar? Como que eu posso me cuidar? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Ler a palavra de Deus todos os dias, que eu quero dizer aqui, não é ler um versículo. Leia um capítulo, faça um plano de leitura da palavra de Deus. Ah, mas aquele de um ano é muita coisa, não tem problema. Não precisa ler a palavra de Deus todo num ano, mas leia um pouquinho mais do que um versículo por dia. Tenha um tempo maior com Deus para que você possa saber o que Ele quer para a sua vida. Jesus, ele já orientou a igreja. Eles não estavam fazendo nada de errado, mas Jesus, ele já orientou, ó, vigiem, tome cuidado para que ninguém tire a coroa da vida, né? Ninguém tire a sua coroa. Vigilância é a marca da igreja vitoriosa. Ser vigilante é a marca da igreja vitoriosa. Se você quer ser um vitorioso que nós estamos falando aqui é no reino de Deus. Se você quer ser um vitorioso no reino de Deus, você tem que andar vigilante. Todo momento você tem que estar vigilante. Eis a causa da morte de muitas igrejas, que por não vigiarem cedeu ao formalismo e à relatividade religiosa na sua forma de culto e adoração a Deus. Não vigiaram e caíram nas armadilhas do inimigo. O inimigo ele vai a todo instante tentando implantar coisas dentro da igreja, embutir coisas dentro da igreja, colocar, tudo é relativo, depende da forma que você olhar, não é dessa forma, vocês estão fazendo, sabe? Foi colocando devagarzinho, foi incutindo, colocando, até que a igreja morre espiritualmente. Então a palavra de Deus, ele diz para a igreja de Filadélfia, né? Jesus fala para a igreja de Filadélfia, ser vigilantes para que ninguém tire a coroa da vida de vocês. Então, cristão, hoje, você que está assistindo essa live, toma cuidado, vigie, preste atenção, escute o Espírito Santo de Deus falar com você, para que você não perca, não morra espiritualmente, para que a sua igreja não morra. Da mesma forma que aconteceu na época de Esmirna, né, a igreja de Esmirna, também aconteceu aqui na igreja de Filadélfia. Existia uma sinagoga de Satanás na cidade. Então, assim como Esmirna, havia também sinagogas dentro da cidade de Filadélfia, né? Também existia essas adorações dentro da igreja de Filadélfia. Isso nos ensina que sempre em meio a uma igreja verdadeira existem igrejas falsas. Existe um evangelho sendo pregado falsamente. Assim como existem os verdadeiros adoradores, no meio desses também existem falsos adoradores. Então nós precisamos entender o que? Se em meio a uma igreja que prega a palavra verdadeira de Deus,
também vai existir igrejas que não pregam verdadeiramente a palavra de Deus. E nós precisamos entender que dentro de uma igreja verdadeira, onde existe verdadeiros adoradores, também vai existir pessoas falsas dentro da igreja, cristãos falsos. A Bíblia nos mostra isso através da parábola do joio de trigo. Então, dentro de uma igreja, mesmo que seja pregado a palavra de Deus, mesmo que seja tudo certinho, também vai ter o joio lá dentro. E o joio tem que tomar cuidado, porque se você arrancar o joio de uma forma errada, a palavra de Deus nos orienta que nem é para arrancar, né? É para deixar lá. Aí que tá o negócio. Quando o joio fala, o trigo tem que estar baseado na palavra de Deus para saber o que o joio está falando é errado. Então nós precisamos prestar atenção. Por isso que a palavra de Deus diz para nós em todo momento: vigiem, prestem atenção, busque na palavra de Deus as orientações, busque o conhecer de Deus, busque a verdadeira palavra de Deus. Então nós precisamos, em João 4:23 nos diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ele não fala em nenhum momento que ele vai encontrar falsos adoradores e que ele vai tirar os falsos adoradores. Não, ele fala assim: dentro da igreja eu estou procurando os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele está falando assim: eu estou olhando ali e dentro dessas igrejas eu vou pegar os adoradores. Ele não está falando assim: eu vou tirar os falsos. Ele está falando assim: eu vou olhar para dentro da igreja e ver quem são as pessoas verdadeiras. Então assim, você precisa ser um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Ele diz isso, né? Jesus, em suas palavras, a mulher de Samaritana, ele diz isso. Então ele fala assim: ó, eu não quero saber se você está no meio do joio, eu só quero saber da sua adoração, se a sua adoração é verdadeira, se a sua adoração chega com cheiro suave. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com meus irmãos? Sim, eu preciso buscar através dos meus irmãos uma ajuda espiritual, mas eu tenho que estar me relacionando com Deus. Os judeus nos tempos da Filadélfia já era um problema, né? Você pode ver que nós estamos falando esses problemas em todas as cartas, né? Através de todas as igrejas nós estamos falando isso, que dentro das igrejas tinham judeus corretos e judeus errados. Tinham judeus que adoravam a Deus e judeus que adoravam a Satanás. Então, nós já estávamos vendo isso desde as primeiras cartas. Então, aqui na igreja de Filadélfia, nada de diferente do que aconteceu nas outras, né? Já era um problema, né? Os judeus já eram um problema. E por isso são taxados de sinagoga de Satanás. Então, todos aqueles que não eram judeus verdadeiros, que não seguiam, que não praticavam, que somente falavam, né? Não praticavam verdadeiramente as obras de Deus, eles eram taxados como sinagogas de Satanás. E nós lemos isso aqui, né? No versículo 9 em diante, né? 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Então, Deus ele está exortando assim, ó, prestem atenção que eu vou pesar a mão sobre essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Eu vou mostrar para vocês que eles deveriam praticar sim, exercer sim a palavra de Deus corretamente, né? Então eles eram taxados sim, e por causa desse legalismo religioso, né? Eles tentavam colocar as coisas erradas dentro da igreja. Então eles eram taxados sim de sinagogas de Satanás. Nos tempos de Jesus, ali estavam eles também, né? Jesus, todos os momentos, tinham pessoas que estavam ali tentando derrubar, né? Tentando jogar Jesus para baixo, prender Jesus, sempre tentando derrubar o ministério de Jesus, né? Também eram taxados de sinagogas
de Satanás. Nos tempos de Jesus, ali estavam eles também se opondo à adoração dos samaritanos. Nesse encontro, Jesus quebra a legalidade de adorar apenas em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Então, ali Jesus ele já começa a mostrar, não, a adoração pode ser em qualquer lugar. A adoração pode vir, só que tem que vir num coração sincero, né? Ele mostra para nós que assim, ele falou, é aquele versículo que eu falei, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai os procura a tais que assim o adorem. E Jesus ele estava falando para uma samaritana isso. Então ele estava dizendo assim, não é em Jerusalém que eu vou escutar a adoração, eu vou escutar a adoração daquele verdadeiro, aquele que me adora verdadeiramente, aquele que tem o coração contrito, não aqueles que são legalistas, que ficam seguindo, falando a palavra de Deus, mas sim praticando. Deus quer que pratique a palavra de Deus, não que só fale da boca para fora. Isso na realidade para Deus não vale nada. O que ele quer é que verdadeiramente você adore a Deus. Então ele está mostrando aqui para nós o que? Eu quero verdadeiros adoradores. Eu quero verdadeiras pessoas que verdadeiramente me amam, verdadeiramente transmite a palavra de Deus. Aqueles que mesmo que ouçam assim, não quero conhecer esse Deus, você continua falando do amor de Deus, você continua pregando o amor de Deus. Esse é o amor verdadeiro. É isso que ele espera de você, é isso que ele espera de mim. Ele mandou essa carta para Filadélfia, mas é uma carta que segue os moldes que nós devemos seguir. Aí o outro ponto, promessa para uma igreja fiel. Ele fez uma promessa para essa igreja. Guardem da hora da tentação. Eu guardarei vocês da hora da tentação. Então Jesus ele está falando, eu vou guardar vocês da hora da tentação. Eu vou livrar vocês, eu vou proteger vocês. Essa expressão da hora da tentação chamou muita atenção nesse contexto que nós estamos passando aqui. Existe grande diferença em na hora e da hora. Então a gente precisa pode ver que até deu uma enroscadinha para falar, porque assim, existe na hora da tentação, então você está incluso no assunto, no momento, ou da hora da tentação. Aí já está falando assim, você não vai estar no meio dessa tentação. Então é bom a gente entender um pouquinho mais isso. Na hora da tentação e da hora da tentação. Isso parece ser, mas tem muita diferença. As palavras parecem ser iguais, mas ela tem uma importância muito grande, pois muda inteiramente o curso. O na e da. Na e da. Então ela começa a mostrar a diferença. Nós que acreditamos aí no pré-tribulacionismo, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que nós seremos arrebatados. Então, esse na e da está querendo dizer esse momento de tirar, né? Deixa eu achar aqui o lugar. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra. Então, Jesus está. Eu prestei atenção, eu vi que vocês guardaram a palavra, eu vi que vocês leram a minha palavra, guardaram e praticaram, né? Versículo 10, guardaram a minha palavra de exortação e perseverança, continuar firme na palavra de Deus. Eu também, da mesma forma que vocês guardaram a palavra de Deus, que vocês perseveraram na minha palavra, eu também, isso é Jesus falando, o guardarei da hora da provação. Então ele está falando, eu também guardarei vocês da hora da provação. Ele está falando assim, eu o livrarei nesse momento. Ele não está falando assim que vocês vão passar e eu vou proteger. Não, eu vou tirar vocês nesse momento, né? Então ele está dizendo isso. É uma promessa que Deus está falando para a igreja
Em Filadélfia, ele está deixando uma promessa. Vocês que guardarem a minha palavra, vocês que perseverarem até o fim, eu vou proteger vocês da hora da provação. Então ele está dando fazendo uma promessa aqui para a igreja, mas que serve para você. Só que ele deixa se vocês guardarem, aqui ele já está falando, vocês guardaram. Aqui para nós muda um pouquinho. Se vocês guardarem a minha palavra e perseverarem, eu vou fazer isso por vocês. Então ele está deixando um recado para mim e para você também. Só que ele está deixando uma lição também. Guardem a minha palavra e permaneçam fiel. Mesmo sendo difícil, permaneça, prevaleça, continue firme, continue buscando. Tá difícil, passei por um momento aí de pandemia, que fico escondido, que não consigo sair, que eu não posso me relacionar. Passamos aí 3 semanas sem poder fazer um culto presencial. Sim, mas eu permaneci, eu prevaleci na tua promessa, Senhor. Então ele deixou isso aí. Então, analisando esse versículo, nos alega, porque ele afirma que Deus vai nos livrar na hora da tentação, e não na hora da tentação. Então, não no momento da tentação, mas da tentação. Ele vai nos tirar dessa tentação. Isso só indica que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aleluia, glória a Deus, né? 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Então essa é uma promessa que ele deixa para mim, é uma promessa que ele deixa para você. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Nós precisamos fazer o que ele está deixando para nós aqui. Ele vai nos livrar da tribulação. Mas nós precisamos guardar a palavra e permanecer, prevalecer, continuarmos firmes na obra do Senhor. Ele deixa a promessa, mas ele fala: você precisa fazer. A ira futura está relacionada com a grande tribulação, quando Deus vai derramar as suas 7 taças, né, as suas que estão cheias da ira divina sobre a terra, né? Nós falamos que vai ser a grande tribulação para tentar os que habitam na terra, né? Então, aqui no final do versículo diz, né, que o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, isso versículo 10, para pôr à prova os que habitam na terra, né? Então, para tentar os que habitam na terra. O que significa isso? Os que habitam na terra têm como uma prática e morada permanente. No entanto, a igreja não vai habitar na terra. A sua morada, a pátria vai ser no céu. Eis 2 versículos que se faz diferente, né? Que mostra onde que nós vamos habitar. Então, aqui ele está falando de quem vai estar na terra nesse momento. Nós cristãos vamos estar no céu. Então, Filipenses 3:20. Dos homens com as tuas mãos, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enche os tesouros ocultos. Seus filhos estão fartos e esses dão aos seus subjetos as suas crianças. Mas nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro versículo que eu li é Salmos 17:14 e o segundo Filipenses 3:20. Outro ponto que nós precisamos analisar. Já estamos terminando aqui, viu, pessoal? Eu prometo que mais 10 minutinhos aí eu termino com vocês. Eis que venho sem demora. Jesus ele deixou esse trechinho para nós também. Versículo 11. Venho em breve. Então, é uma advertência acerca da volta de Jesus, né? Ele está falando ali que ele não tardará. O tempo é o dele. Nós não sabemos nem
qual que é o tempo, nem quando ele vai vir. Nós só temos que estar vigiantes, né? Então, ele nos estimula, né? Ele nos mostra que assim, ó, fique esperto, segue a minha palavra, continue perseverante. O Senhor virá numa hora em que muitos não estarão preparados, né? Não que nós não possamos dormir, pois como os demais e não ser vigilantes. Então nós temos que ser vigilantes, temos que estar espertos, temos que estar com o Espírito Santo de Deus. Nós falamos há algum tempo atrás sobre as virgens, né? A parábola das 10 virgens, né? Que se encontra em Mateus 25. Então isso ilustra muito bem a volta de Jesus, que nós não sabemos o tempo e nem a hora. Simplesmente eu preciso estar fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? Mateus 25:13 diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então eu não sei o momento, mas eu tenho que estar vigilante. Eu preciso estar esperto, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Outro ponto, esse aqui é o último ponto antes da conclusão. Para que ninguém tome a sua coroa. Opa, que coisa esquisita, o que você está falando aí? A igreja de Filadélfia, embora sendo uma igreja que o Senhor não a acusou de nenhuma falta, de nenhuma coisa contrária à palavra de Deus, no entanto, ela deveria guardar aquilo que possuía. Então Deus estava falando assim, ó, vocês não têm nada que vocês estão fazendo de errado, mas tome cuidado, continue vigilante. Não deixe essa igreja, porque aqui ele não está falando somente do momento ali, mas ele está falando numa sequência de tempo. Então ele está falando assim: tomem cuidado para que as coisas do mundo não entrem dentro da igreja. Tomem cuidado para que os falsos profetas não transmitam as coisas erradas dentro da igreja e essa igreja futuramente morra espiritualmente. Ela é uma advertência para nossas vidas, principalmente para as pessoas que faz muito tempo que está na igreja. Essa é uma advertência, principalmente para quem está muito tempo. O que acontece? A pessoa que está muito tempo na igreja, ela chega a um momento que ela começa eu não sei, não, acomodar. Essa é a palavra mais que encaixa melhor. Ela começa a se acomodar. Então, tem que tomar cuidado, porque assim, a pessoa pode escutar coisas que não estão firmadas na palavra de Deus, ou que a pessoa utilize só um versículo sem fundamento, sem nada, e começa a inverter as coisas, começa a reformular esse versículo. Então, ele está falando assim, na sua vida cristã, em toda a sua vida cristã, tomem cuidado para que você não morra espiritualmente, para que você não caia, para que você não saia dos meus caminhos, para que você não deixe de seguir a minha palavra. Então é por isso que ele está dizendo para a igreja, ó, tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Tome cuidado para que o mundo não entre, para que o pecado não entre, para que as falsas profecias não entrem dentro da igreja, porque lá na frente essa igreja não possa morrer espiritualmente. Então continue buscando. Isso aí é uma forma que Jesus utilizou para motivar a igreja, para continuar motivando. Nós vivemos um mundo onde que muitos cristãos estão se perdendo nesse mundo, né? Eles estão começando a deixar de acreditar em Cristo, mas está morrendo tanto, mas tantas pessoas estão partindo, pessoas cristãs, não estão todo mundo, então eles estão começando a perder a fé, né? Estão começando a desanimar espiritualmente e morrer espiritualmente. Então eles não estão guardando aquilo que Deus prometeu para ele, não estão guardando aquilo que Deus falou, ó, eu amo você, eu estou mandando meu filho. Só que nos finais dos tempos vai acontecer muitas coisas. Eu vou permitir que aconteça muitas das coisas. Então ele está falando, ó, isso vai acontecer, isso vai passar perto de você.
Então ele deixa uma orientação para nós. Isso vai acontecer. A pandemia vai acontecer. Na Bíblia diz que vai ter doenças que vai afetar o mundo todo. Então, isso pode não pegar em você, mas está ao seu derredor. Então a pandemia está, mas nosso Deus continua sendo um Deus poderoso. O mesmo Deus que nós acabamos de ouvir ali no começo, que é santo, que é poderoso, que tem a chave da porta do inferno e da morte. Então, o nosso Deus continua sendo o mesmo poderoso, o mesmo que é poderoso. Então, nós precisamos continuar firmes, continuar e prevalecer na vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa exortação que ele está falando. Que em meio a esse mundo não desanime, não caia, não deixe de seguir a batalha da fé, continuar exercendo a fé, porque assim, o nosso maior galardão vai ser no céu, né? A nossa vida, a nossa felicidade eterna vai ser no céu, né? Alguns já trocaram essa coroa da fama, do que Deus nos deu, por alegrias passageiras aqui na Terra. Alegrias passageiras. Quem aqui nunca ouviu falar de uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor, que andava com o Senhor e que caiu, né? Que desanimou, que voltou, que está no mundo, que está no lodo. São pessoas que cansaram nessa caminhada. E esse é o nosso papel, de voltar lá e pregar a palavra de Deus, de voltar lá e transmitir a palavra de Deus. Então, é essa advertência que ele está falando. Vamos entrar então agora na nossa conclusão para a gente encerrar, né? O exemplo dessa igreja para a gente tomar na nossa vida. Creio que ainda nesses últimos dias a igreja na face da terra, em algum lugar, Deus ainda tem igrejas como a igreja de Filadélfia, igrejas fiéis. Aqui na terra existe sim. Nós sabemos, nós vemos, nós assistimos, nós ouvimos muitas coisas de igrejas que não estão fazendo a vontade de Deus, de pastores que pregam outras coisas, não importa. O importante é que você permaneça fiel. Deus ele está olhando, Deus ele está cuidando. O nosso Deus ele é onipotente, ele é onisciente. Então ele é onipresente, então ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então ele sabe do seu coração. Então, mesmo com esse mundo doido que nós estamos vivendo, Deus ainda encontra pessoas, cristãos, igrejas fiéis à vontade dele. Um remanescente como em Sardes. Nós falamos da igreja de Sardes, onde que tinha a igreja, estava tomada do pecado, mas dentro da igreja ainda existia algumas pessoas que eram fiéis. Da mesma forma que existiu na igreja de Sardes, também vai existir no nosso tempo. Algumas pessoas remanescentes que dão a vida pela obra, que fazem a vontade de Deus, que permanece fiel. Então eu deixo para vocês um desafio. Guardemos as bem-aventuranças. Vamos guardar aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus falou para nós. Mateus 25:34, só a parte B. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, essa aqui é uma exortação para nossas vidas. Continuem prevalecendo na vontade do Senhor. Continue a trabalhar, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros estão falando, continue, prevaleça, continue fazendo a vontade de Deus, continue pregando, continue proclamando as boas novas de salvação, continue, porque os campos estão cheios, prontos para ceifar, basta a gente ir lá e começar a trabalhar. Então essa é uma exortação que Deus está deixando para nossas vidas. Ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja que missionária, que prega a palavra de Deus, ser vigilantes, continue vigilantes, vinde benditos de meu Pai, para aquela promessa que eu fiz para vocês, de ir para o meu reino. Amém?
Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que essa igreja possa entrar como um exemplo para nossas vidas. Que essa igreja possa entrar como meta. Eu tenho que entender essa igreja como meta na minha vida. Uma igreja que pregava a palavra de Deus, que não se amoldava aos padrões do mundo, uma igreja missionária que levava a palavra de Deus, que transmitia a palavra de Deus, que preparava pessoas para pregar a palavra de Deus, uma igreja que estava sempre vigilante à vontade de Deus. Que nós possamos tomar posse disso para nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Daqui uns 40 minutos eu vou voltar para a gente fazer o nosso último momento de oração, meio-dia. É o último dia, domingo, o último dia que nós vamos estar fazendo. Aqui nós encerramos então a nossa IBD. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa igreja, a igreja de Filadélfia, ó Pai, que mostrou um exemplo muito importante para nossas vidas, um exemplo muito bom para nós como igreja, corpo de Cristo, e para nós como igreja individual, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, pregar a tua palavra a todo instante, que nós possamos pregar, Senhor, em todos os momentos, sem olhar a quem, ó Deus, pregando a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ser com cada um que participou desse estudo, com cada um que esteve conosco nesse estudo, abençoa em nome de Jesus. É que eu oro agradecido. Amém. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meio-dia nós vamos fazer uma live rapidinha, só de oração. O momento é o nosso último dia de oração. Nós começamos na segunda-feira e hoje, o 7º dia, nós iremos estar encerrando o nosso momento de oração. Fiquem com Deus, então, meio-dia e depois às 7 da noite nós iremos estar fazendo o nosso culto da família, culto live da família, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus Cristo.